Antes, só para finalizar o assunto Nova Iguaçu, Vasco, Maracanã, hoje eu trouxe uma informação que nitidamente, assim, pelo menos na minha opinião, isso mostra o porquê o Vasco fez tanto esforço para ajudar o Nova Iguaçu a jogar no Maracanã. Antes de mais nada, a minha opinião é, o Nova Iguaçu queria jogar no Maracanã? Beleza. O que me chamou a atenção foi o esforço do Vasco para poder ajudar o Nova Iguaçu. Pensando no bem do futebol carioca, eu duvido mesmo. E se fosse ao contrário, eu acho que o Flamengo faria o mesmo. Porque o futebol brasileiro, nos últimos anos, os cartolas me mostram isso. Ninguém pensa no produto futebol. Cada um olha para o seu próprio nariz, para o seu próprio umbigo. E o Vasco olhou para o seu próprio umbigo e viu que era melhor jogar no Maracanã, com a presença de 60 mil vascaínos, a verdade é essa. Duvido que a torcida do Nova Iguaçu vá marcar presença. Nova Iguaçu vai ter 4 mil ingressos disponíveis, mesmo sendo mandante. E uma informação que eu trouxe hoje: embora o Nova Iguaçu seja o mandante do jogo de domingo contra o Vasco, o time da Baixada não pagou os custos da despesa de operação do jogo sozinho. Segundo apuramos com o Nova Iguaçu, o Cruz Maltino ajudou o rival a pagar. Em contato com pessoas do Vasco, a resposta que obtive é que o clube não vai comentar o assunto. No lado do Nova Iguaçu, a resposta foi que, abre aspas, estão pagando juntos e depois será lançado no borderô, fecha aspas. Galera, na boa, pô, assim, eu vou deixar para vocês tirarem a própria conclusão de vocês. Dando continuidade aqui, Flamengo compra terrenos anexos ao Ninho do Urubu. O Flamengo acertou a compra dos terrenos anexos ao CT Ninho do Urubu, fazendo com que o clube tenha o maior centro de treinamentos da América do Sul. A área tem cerca de 35 mil metros quadrados. A informação é do site Essência Rubro-Negro. No local serão feitos novos campos, tanto de grama sintética quanto de grama natural. Ao todo, o CT terá, ao fim das obras, mais de 20 campos disponíveis para os atletas rubro-negros, tanto do futebol profissional quanto da base e do futebol feminino. Sobre o mini estádio, inicialmente o local receberia grama sintética, porém, em uma decisão conjunta foi definido que será instalado um gramado natural. Então aí, informação do site Essência Rubro-Negro. Pois é, Flamengo investindo pesado em infraestrutura. Todo mundo que vai ao CT Ninho do Urubu fica impressionado. E quando eu falo todo mundo, não é jogador... Comemore o mês do... Recentemente, não é isso. São pessoas que visitam o Ninho do Urubu, pessoas do dia a dia, assim, médicos, vão lá tentar uma reunião, fazer parceria com o Flamengo, com o médico Márcio Tanuri, empresas grandes que produzem materiais importantes para, por exemplo, recuperação de lesão de atleta, enfim, eles ficam espantados com a estrutura do CT Ninho do Urubu, e é uma estrutura absurda. Parabéns ao Flamengo por ter essa estrutura, e tem que investir pesado mesmo no CT. Bom, galera, o Flamengo tem a vantagem, né, no jogo de amanhã. Para o Fluminense passar pelo Flamengo, tem que fazer um placar aí diferente, com uma diferença de 3 gols, ou seja, 3-0, 4-1. E aí, além de eu achar extremamente difícil pelo momento que o Flamengo vive, o momento que o Fluminense vive, outro fator que dá muita animação ao torcedor rubro-negro são os números do Tite, quando o assunto é derrota por 3 gols de diferença no século XXI, segundo o site GE, o único resultado que não serve para o lado vermelho e preto. No século XXI, de acordo com o site ogol.com, Tite disputou 806 partidas oficiais, incluindo amistosos pela seleção, Flamengo 2 jogos e Corinthians outros 2. Foram somente 16 derrotas, o que representa 0,01% do total de confrontos. No Flamengo são 24 jogos, 17 vitórias, 3 empates e apenas 4 derrotas. Uma delas, que foi aquela que mais chamou a atenção, foi por 3-0 para o Atlético Mineiro, dentro do Maracanã. Inclusive, na ocasião, essa derrota tirou qualquer possibilidade do Flamengo brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Então, galera, assim, muito pouco provável que o Flamengo perca essa, digamos, classificação para a final do Campeonato Carioca, a ver quem o Flamengo deve pegar, Nova Iguaçu ou Vasco da Gama. E parcial de ingressos para esse Fla-Flu de sábado, 45.500 vendidos até o momento. Eu publiquei isso alguns minutos atrás, mas eu estou fazendo o vídeo aqui 7 horas e 43 minutos, ou seja, até agora 45.500 vendidos.
praticamente esgotadas as áreas onde a torcida do Flamengo pode comprar. Norte, leste superior, leste inferior, oeste, Maracanã mais. Menos de 100 ingressos disponíveis para a torcida do Flamengo, digamos assim. Já no setor sul, área exclusiva para o Fluminense, menos de 5 mil ingressos vendidos até o momento. Isso quer dizer 1/3 da capacidade. Pois é, muita gente vai falar assim, pô, era jogo para 60 mil. Se a torcida do Fluminense comprar essa ideia, o que não aconteceu, pelo menos até o momento. Por falar em Fluminense, o clube divulgou que Paulo Henrique Ganso deixou o campo na última partida com dores na panturrilha da perna direita. O meia, que iniciou o tratamento na apresentação, está entregue à transição para voltar a treinar. O atacante Germán Cano sofreu uma entorse no joelho direito no último jogo e está em tratamento no CT Carlos Castilho. Gente, isso é uma nota oficial do Fluminense. Em nenhum momento, eu vi muitos jornalistas falando, Cano e Ganso estão fora do duelo. Em nenhum momento o Fluminense disse na nota que os jogadores não serão relacionados. Eu sempre tenho um pé atrás em relação a isso. Então, por conta disso, eu não vou cravar que esses dois estão fora. Caso eles, de fato, não sejam relacionados para o duelo com o Flamengo, e aí o Fluminense pode chegar a 6 desfalques. Samuel Xavier, Marlon e Douglas Costa, esses 3 por problema físico, e Thiago Santos suspenso. E aí teria Cano e Ganso. Mas eu não duvido de mais nada na bola. Pode ser um blefe aí do Fluminense para pegar o Flamengo de surpresa. Já o Flamengo não tem surpresa. A verdade é essa. Vai todo mundo para o jogo. Ayrton Lucas vai para o jogo. Pulgar vai para o jogo. Gabigol vai para o jogo. E o time titular do Flamengo será o mesmo do último jogo com o Fluminense. Rossi no gol. Varela na lateral direita. Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Cebolinha de um lado, Luiz Araújo do outro e Pedro centralizado. Venei o Gabigol. Gente, o Gabigol ficou fora dos 2 últimos jogos, já era reserva. Quem se iludiu achando que o Gabigol seria titular para esse duelo, na boa, não acompanha o Flamengo. Até porque o Pedro está voando. Na minha opinião, o Pedro tem que ser mantido mesmo como titular no ataque do Flamengo. Para finalizar nosso vídeo, ontem a gente falou rapidamente aqui da renovação do Igor Jesus, hoje mais uma atualização, tudo certo, tudo apalavrado. Em breve o Flamengo vai assinar um novo contrato com os representantes do atleta e o contrato dele, que vence em 2025, será estendido até dezembro de 2027, obviamente com uma valorização salarial, um aumento da multa rescisória, pelo menos para o mercado nacional, porque multa rescisória para o mercado nacional, na maioria das vezes, é calculado em cima do salário do atleta. Aumentou o salário, a multa aumenta, também aumenta a multa rescisória internacional. Claro, para o Flamengo ficar protegido, porque a gente sabe que sair por multa rescisória é muito difícil. Teve um caso recente com o próprio Flamengo, quando o Flamengo tirou o De La Cruz do River Plate, mas isso é muito difícil, porque tem que ser pagamento à vista, enfim. Mas é isso, o Flamengo, na minha opinião, acerta em renovar com a joia Igor Jesus, vou tratar como joia. Vamos colocar agora para vocês, trazer aqui no Troca de Paz as informações do Flamengo. Fred Gomes, o Fredão, chega mais com as últimas do Rubro Negro. Fala, Fred. Fala, galera do Troca, boa noite para vocês. O Flamengo que enfrenta o Fluminense nesse sábado no Maracanã, com a vantagem de 2-0, podendo perder até por 2 gols de diferença, não terá novidades em relação ao time que participou do clássico do último sábado. Ayrton Lucas e Pulgar, que eram dúvidas até quinta-feira, não são mais problema. Treinaram quinta, treinaram sexta com o elenco, estão escalados para a partida de amanhã. O Tite não vai mudar nada em relação à equipe que fez 2-0 no Tricolor. E assim, também o Flamengo tinha algumas ausências em relação a reservas. O Gabigol vinha de uma lesão que também o Flamengo não divulgou qual era a lesão, assim como o Wesley, mas o Flamengo deixou claro que eram pequenas lesões. Ambos estão disponíveis para ficarem no banco de reservas. Mesmo caso do Vitor Hugo, outro jogador que estava em transição no início da semana, teve um incômodo no treino de segunda-feira, não no clássico contra o Fluminense, ele também está disponível. Então o Flamengo, elenco praticamente completo. Beleza, galera? Amanhã tem Fla-Flu, 9 horas da noite no Maracanã, e sairá o finalista. Lembrando que o Flamengo tem uma enorme vantagem, pode perder por 2 gols de diferença. Agora, se perder por 3, o Fluminense passa. Vitória do Flamengo, não preciso nem dizer o que quer dizer.
e também o empate, obviamente, serve para o Flamengo. Beleza? Boa noite, aquele abraço. Valeu, Fred. Com as informações, o Flamengo numa situação muito mais cômoda, né? Não só pelo resultado que construiu no primeiro jogo, mas também porque o Tite tem todo mundo à disposição, ao contrário do Diniz. Não bastassem os problemas que o Diniz tem de enfrentar, né, no campo, com desfalques, com o resultado adverso da primeira partida. O Flamengo é o oposto, está tudo muito tranquilo, todo mundo à disposição. Aqueles que estavam machucados, os reservas, estão de novo prontos para serem usados pelo Tite e com uma vantagem de 2-0 no placar, Jéssica. E o Flamengo está muito mais encaixado, né? Começa já o ano com um patamar acima em relação ao ano passado. É um time que mesmo com a ausência ali do Gerson no meio-campo, tem o De La Cruz, que entrou muito bem na segunda posição do meio-campo. E é tão agressivo quanto o Pulgar, consegue fazer essa dinâmica de recuperação de bola e de um passe que quebra linhas. Então é um jogador que entra muito bem nesse Flamengo, principalmente jogando por ali. Principalmente quando ele sai da ponta direita para jogar por ali. E aí um Luiz Araújo ainda na ponta direita, que retoma a posição, jogando muito bem. Então, acho que conseguiu ler muito bem o Fluminense no primeiro jogo, entender aonde deveria encaixar sua marcação e roubava a bola com facilidade. E aí o Fluminense não tinha essa força para conseguir fazer a recuperação. Eu acho que o jogo se desenha muito nisso, no meio-campo, no poder que o Flamengo tem no meio-campo de marcação e recuperação de bola. Alex, é claro que é só uma pequena amostragem, né? Mas o que a gente viu, principalmente nesse jogo contra o Fluminense, trouxe algo aos jogadores que se via, né, naquele Flamengo do Jorge Jesus, que deixava alguns desses jogadores remanescentes muito confortáveis, que é o fato do Flamengo pressionar muito no campo adversário, né? Contra o Flamengo foi assim, chegou a ser sufocante em dado momento ali. O Fluminense não conseguia ultrapassar a linha de marcação ali para chegar ao meio campo, por exemplo, né? Então, eu acho que é um jeito que os jogadores gostam de jogar, os obriga a correr um pouco menos, né, do que correr 70 metros para trás para defender quando se perde a bola. E que esse time mostrou nesse jogo contra o Fluminense, repito, é uma amostragem pequena ainda, mas uma maturidade grande para um começo de temporada, né? E se a gente for ver, vamos pegar assim, ó. O Flamengo do ano passado, ele tinha um problema que não acertava tanto com a bola e sofria muito sem a bola. O Tite, ele não colocou esses movimentos, esse comportamento, porque eles não estavam prontos fisicamente para poder fazer tudo isso. Então aí, realmente, ele tem um processo que ele precisa seguir. A partir do momento que ele tem uma pré-temporada, acho que todo ser humano, ele tem um padrão de comportamento. Para você mexer nele, você precisa exercitar ele. Para daí ele acreditar que ele tem condição de fazer aquilo daquela forma. Hoje ele coloca isso e com o treinamento ele vai ajustando para fazer essa marcação ainda melhor. Quando ele não consegue, vai pegar um time ou outro que não consegue, ele vai matar a jogada. Então ele vai criando situações sobre isso. O Fluminense conseguia trabalhar e conseguiu fazer isso muito bem no ano passado e ter mais tempo a posse de bola. Quando ele pega um Flamengo desse jeito, que obriga eles a errar mais e ter que correr mais atrás dele, já tira um pouco de energia. É o que o Fluminense passou um pouco mais de tempo. Então, com esse time do Flamengo hoje, com o Tite, ele te traz menos características que você fala assim, poxa, onde eu posso aproveitar? Ele sem a bola, ele está super bem, e com a bola ele está super seguro, mas só que com um jogo objetivo. Ele não está com a questão de ficar mastigando muito, como o Flamengo até já foi. E você falou bem, o Flamengo do Jesus, ele trouxe para o futebol brasileiro ensinamentos. E era gostoso de você ver. E aquilo é treinamento, aquilo é mudança de comportamento, é conseguir convencer os atletas a treinarem, porque para fazer no jogo sem sofrer, para ter prazer, você precisa treinar. E às vezes é que o jogador brasileiro estava muito acostumado, né? Perdeu a bola, corre para trás. Aquele Flamengo era diferente, corria para frente. Pra frente. E outra, às vezes você não se dedica para gastar energia para roubar a bola. É o jogador brasileiro, vagabundo, assim que a gente fala, né? Que você não quer jogar com a bola. Mas você joga 97%, 98% do jogo sem a bola. Então, a hora que você entende isso, você vê a importância de você treinar, o seu cérebro entender e a sua perna realmente vai acabar executando aquilo, sempre com ajustes inteligentes, que não adianta você só estar bem de perna também, isso o Tite fez muito bem. É isso. Do outro lado também tem confronto. Sábado à noite no Maracanã vai ter Fla-Flu. Olha, e vai ter Fla-Flu. O Flamengo já com um placar de 2-0 construído. Eu vou abrir pelos desfalques do Fluminense. Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial.
Então é isso aí, rapaziada. Essas aqui foram as nossas informações, né? Espero que vocês tenham gostado. É um sabadão quente de novidades. Flamengo já escalado, né? Time completo, Tite com força máxima para o clássico. Então, comente aí também, pessoal, o seu palpite para esse grande jogo, né? Flamengo que vai ter a volta do Eric Pulgar e do Ayrton Lucas, então deve manter, né, o time que jogou o primeiro jogo contra a equipe do Fluminense, né? Então, o Flamengo vem aí com força máxima. Pessoal, comente aí, né, a sua opinião. Você acha que esse jogo vai ser de quanto, né? O jogo de lá, agora o Flamengo como mandante, vai ser de quanto? Lembrando que o Flamengo já está na vantagem de 2-0 e vem numa sequência muito boa sem tomar gols, né? Eu tava vendo até umas notícias aí onde os comentaristas dando palpite. Falar que o Fluminense ia ganhar de 3-1. O Fluminense eu acho que não consegue fazer nem 2 gols no Flamengo, né? Com essa zaga, com essa defesa consistente que o Flamengo vem tendo, né? Então, essa aqui foi a nossa informação, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, tem um botão vermelho aí embaixo com o nome inscreva-se. Então, é importante que vocês se inscrevam no canal. E lembrando, pessoal, deixa muito like nesse vídeo aí pra gente poder estar batendo a meta de 100 likes. Eu conto com a sua ajuda, com o seu apoio, que é fundamental. Deixa o like pra gente bater a meta de 100 likes. E se Deus permitir, mais tarde eu voltarei com mais informações do nosso rubro-negro.